Olá pessoal, estamos começando mais um Mídia e Saúde. No programa de hoje nós vamos falar da atuação da hipnoterapia no tratamento da depressão. Sobre o assunto eu converso com o hipnoterapeuta e coach João Paulo Crestani. João, a hipnoterapia ela é usada também no tratamento da depressão? Sim, uma das doenças que a gente mais trata é a depressão e a ansiedade, porque elas estão bastante relacionadas. Existe uma confusão entre depressão e tristeza. Muitas pessoas relatam que sentem uma angústia, uma falta de ânimo, de repente uma tristeza. O que diferencia de uma forma efetiva a depressão da tristeza, João? Tristeza é um sentimento, é uma emoção que todas as pessoas têm, como alegria, medo, raiva, faz parte. É normal sentir tristeza. A depressão ela já se caracteriza como uma doença, porque ela vai afetar o funcionamento do metabolismo do corpo. Então é uma doença de fundo emocional que afeta o metabolismo do corpo, principalmente na produção dos neurohormônios, serotonina, dopamina e noradrenalina. Então é um problema neuroquímico, existe um déficit de neurotransmissores, né? Isso, exatamente. E como, considerando que é um déficit de neurotransmissores, obrigatoriamente não teria que tratar com medicamento, ou como que é? Ou as duas coisas? Onde entra a hipnose nesse caso? Considerando que existe um déficit dos neurotransmissores. Numa outra conversa a gente falou sobre o funcionamento do corpo. Corpo e mente são uma coisa só, fazem parte da mesma máquina. Assim como não adianta ter um computador se não tiver o software, né? Ele não vai funcionar. Então corpo e mente é essa inter-relação. Então, nós entendemos que a depressão é uma doença de fundo emocional, ela é causada por uma situação emocional. E que daí, no caso, vai afetar o funcionamento do corpo. E nesse caso, algumas pessoas... O que acontece, Alderi? A maior parte das pessoas já teve depressão e não sabe, porque passou por um momento de tristeza e se curou. Porque o que acontece? O nosso corpo está sempre se regenerando. Tanto é que se você machuca aqui, você não precisa ficar pensando o tempo inteiro, sara, sara, sara. A pele se regenera. E na questão da depressão como uma doença também, algumas pessoas conseguem superá-la. Outras pessoas precisam de apoio, porque a causa é muito mais profunda, no caso, né? Existem pessoas que por causa de uma alimentação inadequada, um estilo de vida inadequado, não fazem exercício físico, estão num ambiente de estresse muito grande, essas pessoas podem ter maior tendência a desenvolver a depressão. Então daí é uma situação biológica da pessoa, do estilo de vida dela, que está causando um problema neurofisiológico, como você falou. E qual que é o mecanismo que a hipnoterapia utiliza para, digamos assim, corrigir essa desregulação na química do cérebro? O que acontece? A gente não vai tratar, a hipnoterapia ela não afeta direto a neuroquímica do cérebro, tá? A gente vai tratar a emoção que originou e que está sustentando essa depressão. Então, se uma pessoa me procura, por exemplo, com depressão e ela está fazendo acompanhamento médico, eu digo para ela, continue seu acompanhamento médico, continue tratando com o medicamento. Porque o que acontece, Alderi? A maioria das pessoas que procuram a hipnoterapia são pessoas que já têm um histórico, já estão tratando há muitos anos com medicamento ou com terapia e não estão tendo resultado. Então é importante ressaltar isso. Remédio ajuda muitas pessoas. Eu mesmo, na minha vida pessoal, eu já tive 2 episódios de depressão, um aos 22 e um aos 28. E o tratamento que eu fiz na época foi exclusivamente medicamentoso. O remédio, ele regulou essa neuroquímica e eu consegui mudar o meu comportamento e resolver as situações. Então eu não voltei a ter depressão. Algumas pessoas, elas não entendem isso, acham que o remédio vai resolver o problema delas. E aí elas continuam tendo a doença, tá? Então no caso da hipnoterapia, eu vou falar de mim, da minha prática. Eu ajudo a pessoa a entender a emoção e a gente trata a causa da emoção através do transe hipnótico. Então ela vai entender se foi um trauma de infância, se foi alguma situação causada na infância dela, para que ela possa, a partir de agora, viver uma vida livre desse sentimento, viver uma vida livre dessa situação. E é claro, é todo um processo que precisa explicar para a pessoa o funcionamento, para que ela possa perceber se isso é válido ou não para ela. A depressão necessariamente tem que ter acontecido um evento para que a pessoa seja acometida pela depressão? Porque muitas pessoas falam assim: fulano tem dinheiro, fulano tem uma família bem equilibrada, tem saúde. Digamos assim, ela reúne os elementos que poderiam considerar uma pessoa feliz, vamos usar esse termo, mas tem depressão.
Então, volto a te perguntar, necessariamente tem que ter acontecido um evento ou não? A pessoa pode desenvolver depressão sem ter passado por um trauma, por um problema? Essa pergunta que você me fez era um pouco complexa para te dar uma resposta simples. Precisaria entender qual que é o caso da pessoa, né? Cada situação em particular. Mas é o que você falou, existe um mito quando se fala de depressão, que as pessoas falam assim, isso aí é frescura, depressão é coisa da sua cabeça. De fato é coisa da cabeça, né? Porque mente e corpo estão interligados. Mas, respondendo a sua pergunta, não necessariamente aconteceu um fato. Como eu te falei, pode ser o estilo de vida. O cara pode ter dinheiro, o cara pode ter uma esposa bonita, ele pode ter um trabalho e ganhar muito dinheiro. Mas ele não se satisfaz com aquilo. Porque o ser humano, nós somos 90% bicho. A gente é instinto, a gente é emoção. Mas nós temos uma cognição que nos permite ir para frente. Pensar no futuro, ambicionar coisas novas. Então, se por exemplo, essa pessoa hipotética que a gente está falando, que tem dinheiro, tem uma carreira, mas ele não enxerga mais significado nisso. Então, de alguma forma, essa pessoa para de olhar para frente e começa a olhar para trás. Porque a depressão, comportamentalmente falando, é isso, Alderi. É a pessoa perder a noção de que ela está no presente caminhando para o futuro e que o passado ficou para trás. Então, a pessoa começa a se voltar para trás, o que aconteceu, era tão bom antigamente, hoje já não está mais legal. Então, mesmo que a pessoa tenha hoje todas essas coisas boas e motivos para ser feliz, ela lembra do passado. Então, voltando para o passado, ela baixa a produção desses neurohormônios e aí se desencadeia uma depressão. Falando da causa comportamental, no caso. Agora, tem uma ligação forte com a constituição psíquica, porque se a gente pegar... tem pessoas que têm um baita de um trauma na vida, problemas seríssimos, e a pessoa continua tocando a vida de uma forma assertiva, de uma forma resiliente, e outras, um problema menor, ela já cai. Então, a pergunta é, João, tem a ver com a constituição psíquica? Você falou do comportamento, com certeza, né? Mas essa questão também de enxergar, a maneira que ela enxerga a situação, pode desencadear ou não um evento depressivo. Claro. Eu vou falar de uma situação muito particular minha, que é a minha crença sobre isso, tá? E nos episódios que eu tive de depressão, eles serviram para mim, para me tornar um ser humano. Porque eu acreditava que, com 20 e poucos anos, até se você conversa com uma pessoa de 20 e poucos anos, ele está no auge da vida, então ele acredita que ele pode tudo. Então, para mim, a depressão ela significou, volta para o seu lugar. Olha para dentro de você, trata as suas emoções. Então, não é porque é uma doença que é algo necessariamente ruim. Ela vai te ajudar a olhar para dentro, a se perceber enquanto ser humano. Então, a depressão, sempre é importante perguntar como foi que isso começou, né? Até para você que está assistindo, se você percebe que você está ficando depressivo, tem sintomas de depressão, uma tristeza muito grande, não consegue enxergar perspectiva nas coisas, o alimento perde o sabor, não quer sair de casa, quer ficar muito fechado, que são alguns dos sintomas da depressão, começa a perceber, para que isso está aqui na minha vida hoje? O que eu preciso olhar para dentro de mim para que eu possa mudar na minha vida? Então isso já é uma forma de sair da depressão. Perfeito. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da entrevista. Nos vemos no próximo programa. Para você que gostou desse vídeo, comente, compartilhe e deixe seu like, para que o Google e o YouTube leve essa informação para que mais pessoas tenham qualidade de vida. E não esqueça de ativar o sininho, para que você seja notificado de novos vídeos.